Tá ótimo, Vitor. Eu queria começar agradecendo pelo convite, queria agradecer toda a comissão organizadora. Sou um entusiasta das semanas discentes, acho que é uma experiência muito legal, apesar de tão trabalhosa para quem está no backstage, consigo imaginar aí todo o trabalho que vocês estão tendo, fazendo uma semana acadêmica com tantas atividades, que eu estava dando uma olhada na programação, é realmente assim, quase uma mini RBA, né? Ficou super interessante, então parabéns aí para todo mundo. E, bom, o convite, quando chegou da conferência, eu também queria começar pedindo desculpas aí pelas dificuldades de agenda, mas eu acho que deu certo no final. Mas, enfim, o convite quando chegou de vocês, eu estava prestes a fazer o lançamento de um livro chamado E Quando a Limonada Antropológica Azeda, que tem tudo a ver com essa conferência. Então, na verdade, a minha fala, a minha pergunta, como o Vitor colocou, é uma pergunta muito estimulada por uma atividade que eu conduzi ao longo dos últimos anos e que se concretizou nesse livro, publicado recentemente. Talvez alguém possa colocar o link aí depois para quem não sabe dar uma olhada. Foi um livro que eu organizei com uma colega da UNB, chamada Soraya Flecha, e esse livro tinha uma proposta um pouco inusitada, assim, que era se perguntar justamente sobre o que a gente faz quando o trabalho de campo fracassa, o que a gente faz quando a etnografia está completamente errada, o que a gente faz quando, de fato, parece inviável continuar a pesquisa. E eu acho que a primeira coisa que, quando a gente se fez essa pergunta, a gente se deu conta é que a gente faz pouco essa pergunta. Então, diante dessa constatação de que a gente pensa pouco sobre isso, Soraya e eu tomamos uma atitude e decidimos organizar esse livro que foi publicado. Para me manter no tempo que vocês me deram e para conseguir cobrir tudo que eu queria cobrir aqui nessa minha fala, eu vou fazer uma espécie de leitura falada aqui com vocês, de um texto, e depois a gente pode continuar conversando. Se alguma coisa aqui de internet falhar, vocês me falem, por favor, tá bom? Bom, em 2022, a publicação de Argonautas do Pacífico Ocidental completou um século. Tão logo foi lançada, ainda na década de 20, essa monografia consolidou-se como um verdadeiro monumento da etnografia, que tem sido capaz de balizar muitas imaginações sobre quais são os protocolos na antropologia e em tantas outras áreas para um trabalho de campo bem-sucedido. É verdade que em 100 anos essa obra já foi celebrada, como também já teve alguns dos seus aspectos colocados sobre prismas críticos, como os seus traços funcionalistas, o modo de descrição dos nativos, o contexto colonial ignorado, para a gente citar só alguns dos debates mais comuns que ela despertou. Passadas tantas décadas de críticas e celebrações, no entanto, os empreendimentos do trabalho de campo descritos em nossas monografias permanecem guardando um cacuete molinovskiano. Eles são sempre bem-sucedidos. Eu acho que essa é a minha primeira provocação. É o nosso cacuete de que todo o empreendimento etnográfico ele é bem-sucedido. Aparentemente, a antropologia, os nossos colegas, guardam esse modo de narrar as suas próprias pesquisas, que me parece inusitado, né? Na cartilha antropológica, no melhor espírito redentorista, o imperativo é: quando algo não ocorrer como se espera, faça do imponderável uma oportunidade para descobrir novas questões, acionar outros debates, reconhecer espaços antes invisíveis. Ou seja, faça do limão uma limonada. A proposta que a Soraya e eu quisemos colocar foi sobre os bastidores da etnografia. É uma espécie de homenagem ao Malinowski, reconhecendo que é importante a gente olhar para a intimidade do trabalho de campo e reconhecer e pensar sobre quando esse trabalho de campo dá errado. Eu quero fazer uma parte aqui, citando minha colega, professora da UFRJ, Karina Kushner, que também prefaciou, fez o prefácio desse livro, e que eu acho que captura muito bem esse espírito de retomada do Malinowski, como a gente imaginava retomar ele nessa publicação, que tem a ver um pouco com esses 100 anos dos argonautas, né? Nos arquivos dos seus anos iniciais como antropólogo,
o que mais se destaca, no caso do Malinowski, não são as conquistas dele. Isso fica claro com a publicação de Coral Gardens, por exemplo, mas também com as intimidades do autor preservadas no Diário de Campo, que já foi tão debatido, né? As cartas do Malinowski são repletas de autocrítica. É explícita a sua consciência da falhabilidade, das imperfeições e limitações, e principalmente de sua incompreensão do que poderia resultar daquela experiência tão dolorosa, difícil e visceralmente amarga como foi o trabalho de campo que ele empreendeu. Ao contrário do que pode parecer numa leitura anacrônica, o Malinowski não foi feliz em Trobriand, e nem escrevendo Os Argonautas. Por seu compromisso obsessivo com a pesquisa, a Karina Kushner arrisca dizer que o jovem Brônio preferia homenagens como essa que a gente fez no livro, que não se contenta com a superfície, mas que tenta escavar as camadas mais acumuladas do que se sucedeu na antropologia após as obras dos Argonautas, por exemplo. O Malinowski não deixou para a gente apenas livros e artigos, né, forjados para que o mundo editorial acadêmico considerava publicável na sua época. Ele documentou os seus passos copiosamente. Ele deixou para a gente um arquivo imenso, em que é possível a gente ver, está acessível, e entender e compreender a dificuldade com que as obras foram produzidas. As negociações, a falta de recursos, a falta de dificuldades políticas, a falta de condições políticas, sociais e de saúde, as barreiras morais e epistemológicas, as precariedades dos instrumentos de trabalho, do conforto físico e mental. Essas são algumas das faltas que o Malinowski nos deixou registradas. A pergunta é um pouco, por que a gente não fala tanto desses desconfortos do Malinowski e a gente fala muito mais desse Malinowski bem-sucedido, né? Bom, voltando então para o meu texto, né? A capacidade de criar, a partir dos limites que se impõem aos pesquisadores, certamente é uma qualidade, uma habilidade que deve ser nutrida. Eu não estou indo contra isso, é claro. Né? Quer dizer, não estou indo contra o fato de que, diante de uma dificuldade no trabalho de campo, a gente vai se virar e vai reinventar aquele trabalho de campo de uma outra maneira. Obviamente, não é contra isso que eu estou mobilizado. O que eu estou empenhado é em dar visibilidade ao enorme não dito de quando, às vezes, o trabalho de campo está errado, fracassa, desanda, e não é possível salvar a pesquisa, ou seja, fazer do limão uma limonada. Brigas com interlocutores, impedimentos burocráticos, desentendimentos com comitês de ética, ou mesmo perseguições, paixões, adoecimentos, acidentes, mortes, são inúmeros os assombros cada vez que entramos em campo. Eu não me refiro aqui a eventuais e transitórios desafios ou dificuldades, mas a rupturas que impedem completamente o andamento da pesquisa. Talvez seja a hora da gente reconhecer que a ausência desse debate é um aspecto estrutural da nossa própria narrativa sobre o que é antropologia, ou sobre o que gostaríamos que ela fosse num plano ideal. Ao contrário dos nossos colegas historiadores, que parecem muito mais dispostos a reconhecer que não tiveram acesso aos arquivos, ou não puderam ler determinadas fontes, ou mesmo dos nossos colegas de bancadas de laboratório que assumem ter perdido amostras ou estragado reagentes, na antropologia, o trabalho de campo parece gozar da aura da infalibilidade. Ao negar nossas limitações e falhas, reforçamos mitologias heroicistas, ou mesmo sustentamos uma ideia de eterna adaptabilidade, infinita e prodigiosa criatividade para contornar os impedimentos. Eu acho que esse é o grande coração do nosso argumento, né? O coração de que, ao iluminar os aspectos relativos aos trabalhos de campo que fracassaram, a gente não quer só trazer exemplos à tona. A gente quer fazer dessa reflexão uma reflexão metadisciplinar, sobre a própria disciplina. E o que significa, então, o fato de que a gente não pensa sobre isso, não lida com isso, não discute tanto isso. Né? E, basicamente, uma das coisas que me parece chamar a atenção para essa ausência de debate, né, que nos parece, que são Soraya e eu falando o tempo inteiro,
é que a gente reforça uma espécie de mito heróico do etnógrafo, e diante de toda dificuldade, transforma aquela dificuldade em uma vantagem do trabalho de campo. Para quem já está há algum tempo na antropologia, não é fácil a gente reconhecer a narrativa do o trabalho de campo estava dando completamente errado, a coisa estava desandando completamente, e aí eu superei e transformei numa pesquisa ainda melhor. De novo, com isso eu não quero dizer que a gente não vai ter dificuldades e não vai ter que lidar com essas dificuldades, driblá-las. Mas eu só quero dizer que é importante que a gente reconheça os nossos próprios limites e supere uma certa leitura heroicista e prodigiosa da antropologia que ela supostamente tem. Talvez a gente se debata demais contra um fantasma do positivismo científico. E dispostos a denunciar a construção histórica da objetividade, caímos numa espécie de negação total. A gente se recusa a reconhecer que, se há método na pesquisa que praticamos, a possibilidade de erro, de fracasso, é uma premissa, na verdade. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado com arquivos históricos, com antropologia de arquivos, na verdade, e tenho reconhecido uma maneira muito diferente de, de pensar a antropologia, de lidar com os dados de campo mesmo, porque no caso dos arquivos, tem um impedimento físico, que os nossos colegas historiadores estão muito prontos para reconhecer, e são de muitas naturezas. Eu posso, por exemplo, não ter acesso ao arquivo porque eu não consegui autorização para entrar. Eu faço pesquisa sobre igrejas demolidas, eu tenho feito pesquisa sobre igrejas demolidas no Brasil. Tem vários arquivos que estão nas irmandades, na arquidiocese, e não são em todos os arquivos que eu consegui entrar. Tem um limite. Ali não há nenhuma possibilidade de avanço. Tem vários textos, por exemplo, que eu também não consigo ler, por uma questão de capacidade mesmo. Eu não consigo ler. A letra é de uma maneira diferente, é uma letra antiga. E eu não tenho essa habilidade técnica. Então, ou eu contrato alguém, ou essa fonte está completamente impossível. E da mesma maneira, então, com essa pesquisa, exatamente, Alexandre, eu vou voltar para isso. Exatamente isso, né? É aí que eu quero chegar. Então, tem esses aspectos que são aspectos muito concretos da pesquisa, né? Então, quando a gente olha para os historiadores estão muito dispostos a falar, olha, aqui eu não consegui ir porque a pesquisa não conseguiu avançar. Quando a gente olha para os nossos colegas da física e da química, o relato de pesquisa é um relato muito diferente da nossa. É um relato de muitos experimentos que dão errado, né? Bom, mas vou avançar aqui para chegar no que me parece ser ainda mais interessante do que esses limites objetivos, né? Sob muitos aspectos, a discussão que Soraya e eu buscamos tematizar foram os diversos limites que podem se impor no trabalho de campo. Os limites dos etnógrafos, dos interlocutores, do ambiente de pesquisa, das agências de financiamento, das instituições acadêmicas. A gente não quis fazer desse livro uma espécie de manual sobre como evitar os erros do trabalho de campo, mas simplesmente enfatizar que a pesquisa antropológica também pode fracassar. E ainda assim, eu queria perguntar o que a existência desse grande não dito disciplinar, mais uma vez, nos diz sobre a disciplina, né? E eu acho que tem um aspecto desse não dito que me diz algo sobre a disciplina, que é essa espécie de, quase como a narrativa da plena capacidade da antropologia, antropologizar o mundo, fazer antropologia de tudo. A fantasia disso, claro, uma fantasia universalista, suposto, mas além da pretensão universalista, como toda ciência tem algo de uma pretensão universalista, essa é uma outra conversa, mas eu acho que o que não é dito nessa frase é que tem um limite, que é o limite do etnógrafo, do pesquisador. E ele pode não querer ir. E tudo bem, né? E ter consciência disso é importante. É importante saber qual é o seu limite, né? Seja pelo tema de pesquisa, seja pelo contexto, né? Eu vou avançar nisso.
Muito papel e tinta já foram gastos em reflexões e proposições experimentais sobre o trabalho de campo. A própria Soraya, minha colega, ela produziu, em parceria com a Aline Bonetti, um livro chamado Entre Saias Justas e Jogos de Cintura. Não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo muito esse livro. Naquele livro, a preocupação era dar visibilidade sobre como pesquisadoras, mulheres, em formação, estavam realizando seus trabalhos de campo, no começo dos anos 2000. À época, eram novidades na literatura nacional tanto a explicitação dos desafios, como a tematização dos prismas de gênero e de geração na vivência do trabalho de campo. Várias das autoras concluíram seus campos e seus textos procurando refletir sobre as soluções, o jogo de cintura, mambembes ou provisórias que fossem, para os problemas, as saias justas. Né? Havia um potencial redentorista e otimista, até certa confiança de que as saídas podem ser encontradas se bem procuradas. Repousavam na disciplina a proatividade e a iniciativa das próprias antropólogas. Isso é uma crítica que a própria Soraya passou a fazer ao livro anos depois. E aí, eu quero, antes de avançar aqui em reflexões e exemplos, eu quero contar um pouco sobre a origem desse livro. Né? A origem desse livro tem a ver com duas coisas. A primeira coisa é que a gente pensou ele durante a pandemia. E como orientador, a gente estava vendo muito trabalho de campo fracassar. E essa era a palavra mesmo, porque o desenho da pesquisa foi por água abaixo. O que foi imaginado, eu imagino que vários de vocês se lembram e tenham contato com pesquisas que foram desenhadas antes da pandemia, e quando chega a pandemia a coisa tem que ser completamente transformada, e tem um limite ali que é importante reconhecer que nem tudo é adaptável para o mundo virtual. E a gente sabe disso. A Carol estava aqui dando uma conferência ontem ou anteontem e deve ter falado bastante sobre isso. Não dá para mudar tudo. Tem um limite. E como orientadores, Soraya e eu ficávamos muito preocupados sobre essas possibilidades de conversão para o mundo virtual e, às vezes, o que a gente via e tentava evitar o tempo inteiro era uma forçação de barra. Então, ali a gente se viu diante de vários trabalhos de campo que estavam, de fato, condenados, inclusive os nossos, o da Soraya e o meu. Mas também esse livro teve tudo a ver com uma coisa que não tem nada a ver, que eu estava lendo um livro de uma jornalista que se chama, o título do livro é Meu Paciente Favorito. É uma jornalista que entrevistou 2 dezenas de psicanalistas e perguntou para eles qual é o seu paciente favorito. E aí os psicanalistas contam a história do paciente favorito da vida deles. E várias das histórias que esses psicanalistas contam são histórias de processos terapêuticos que fracassaram do ponto de vista terapêutico. Então, assim, o analisando fugiu, o analisando deu um bolo no analista e nunca mais voltou, o analisando não conseguiu encerrar o processo terapêutico, o analisando morreu, enfim, 1000 fracassos. Né? E esses fracassos foram narrados pelos psicanalistas como muito elucidativos para eles sobre o que importa na profissão e sobre os limites da profissão. Né? A gente sabe que eventos críticos, eles também explicitam tudo aquilo que está lá. Né? Nem sempre tão explícito, mas um evento crítico, quando acontece, a coisa desdobra. Então, um fracasso como um evento crítico também coloca à vista, né, todas as coisas que estavam lá. E aí eu imediatamente mandei um e-mail para a Soraya, contando um pouco dessa história, algo que eu já vinha pensando, mas o livro eu acho que foi a síntese disso tudo, e perguntei se ela topava organizar o livro. E ela falou, não, claro, eu topo, eu acho uma ótima ideia. E aí a gente optou por fazer uma coisa que também não é exatamente usual no mercado editorial brasileiro, que foi fazer uma chamada pública. A gente fez uma chamada pública para os capítulos, em todas as redes. E aí 2 coisas aconteceram. A primeira coisa foi que imediatamente a gente ganhou um editor. A Editora Azul, de Porto Alegre, quis
publicar o livro por conta própria, enfim. Quis bancar o livro, né, o que é muito legal e raro para a gente no Brasil. A segunda coisa foram exatamente todas as reações que a gente recebeu ao lançar a chamada. E aí eu vou voltar para o texto. O que não foi para o livro, e que nos pareceu sintomático da pertinência do projeto, foram as muitas mensagens recebidas de pessoas que tinham passado por dificuldades em campo. Antes mesmo de começarmos a receber as propostas dos capítulos, foram inúmeros os pesquisadores que compartilhavam situações vividas em campo nunca antes enunciadas. Em comum a todas as mensagens, uma frase era recorrentemente repetida. Eu nunca consegui escrever sobre isso. Essa foi a frase que eu acho que eu mais ouvi organizando esse livro. Ou variações dessa frase, como tem muito tempo que eu tento escrever, dói demais lembrar, eu gostaria de escrever, mas ainda não é a hora. Não quero me expor mais uma vez, ainda não tenho condições de escrever sobre isso. Muitos dos e-mails traziam emoções como frustração, confusão, impotência. Bem como usaram, isso também foi outro traço, né, essas mensagens que a gente recebeu, metáforas gastronômicas, né, como deglutição, engasgo, digestão, regurgitação, ou mesmo neologismos provocativos, né, como digestação. Então, o livro provocou, imediatamente que a gente fez a chamada, antes da gente saber se a coisa ia funcionar ou não, porque também foi meio no escuro, a gente sacou que tinha muito a ser dito. A gente não sabia se ia conseguir fazer com que as pessoas escrevessem, mas que tinha muita coisa para pensar, tinha. E claro que isso também tem a ver com experiências pessoais, né? com experiências, justamente, que nunca viraram trabalhos acabados, refletidos, publicados, né? Esses trabalhos de campo fracassados, minha e da Soraya. No caso da Soraya, ela foi fazer. A Soraya fez uma tese entre parteiras chamada Entre Parteiras e Buchudas, sobre gestação e melgaço, aí no Pará. E tinha uma grande pesquisa sobre gestação, parturientes na América Central. E ela brigou com uma interlocutora-chave. Ela brigou com a mulher. E acabou. Ela nunca mais conseguiu entrar em campo. E no meu caso, eu fiz trabalho de campo durante 1 ano e meio no setor de cuidados paliativos de um hospital. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? Cuidados paliativos é aquele último momento quando o sujeito já está. Enfim, pode ser muitas outras coisas, mas na prática é quando o sujeito já está em vias de morte e você abandona os cuidados para salvar, né, para estender a vida, para prolongar a vida, e você adota uma postura de produção de mais conforto. Então, em termos de medicamento, você passa a não fazer tantos exames invasivos, né? Você tenta lidar com aquela situação da melhor maneira possível, sabendo que aquele sujeito provavelmente vai morrer. Eu fiz trabalho de campo durante 1 ano e meio. A cada 15 dias, às vezes eu ia semanalmente, durante um turno. Era bem limitado também, porque assim era o acesso que eu tinha ao hospital. Com esse grupo, né? E eu nunca consegui escrever sobre isso. Eu nunca consegui escrever uma linha sobre isso. E o livro não é também uma tentativa de dar uma resposta, não ter conseguido escrever, nem nada disso, na verdade. Né? O livro é simplesmente o livro me chamou a atenção, né? Quer dizer, essa experiência me chamou a atenção, me deu vontade de pensar algo nesse espírito do livro. Eu nunca consegui escrever por várias razões. E eu tenho uma orientando aqui, estuda cuidados paliativos na Unicamp, tem uma outra que acabou de defender, que também estudou pessoas em processo de morte, e elas conseguiram lidar com isso. Mas tem um limite meu. Naquele momento da minha vida, meu avô estava morrendo, minha mãe estava doente, estava ficando internada, e eu achava que, no momento que eu deveria escrever sobre aquilo, e eu simplesmente me recusei a mergulhar e refletir sobre aqueles processos todos do ponto de vista antropológico.
Eu não quero pensar sobre isso antropologicamente. E no caso dos cuidados paliativos e desses processos de adoecimento, tinha um problema ético muito difícil de lidar, que é meus interlocutores fundamentalmente morrem. Isso é meu ponto de partida. Quando eu publicar esse texto, todos terão morrido. Como é que eu vou lidar com isso? Né? Como lidar com esse fato? Não significa que isso seja impossível. Significa simplesmente que eu não estou afim de lidar com isso. E tudo bem. Né? Quer dizer, tudo bem, porque no meu caso eu assumi isso e levei até as últimas consequências, o que também significava negociar com as agências de financiamento, significava negociar com a equipe de trabalho do hospital que me recebeu, significava negociar com muita gente. Mas ali, de fato, era o meu limite. Né? E eu acho que muitas vezes, quando a gente discute ética e os limites éticos da pesquisa, tem um não dito também, que é o lado do pesquisador. Né? O limite de quem está pesquisando. Bom, a gente percebeu que a nossa proposta estava às voltas, não apenas com não ditos relacionados a silêncios metodológicos, éticos ou políticos da disciplina, mas também com traumas e situações profundamente difíceis vivenciadas pelos pesquisadores. Difíceis porque, em alguns casos, escrever sobre o tema seria como abrir uma caixa com repercussões nem sempre controláveis. Afinal, o que fazer quando o impedimento da continuidade da pesquisa foi uma ameaça, por exemplo? No caso de trabalhos de pesquisa com policiais, um dos casos, ou com situações de crime e violência, em que a pesquisa tem que parar por conta de ameaça. Você vai escrever um artigo, né? Quer dizer, se foi ameaçado pela continuidade da pesquisa, você não pode continuar, você não vai escrever um artigo falando da ameaça. Ou ainda, o que fazer quando o limite encontrado envolveu outros pesquisadores com quem um convívio continua, ou com quem as instituições de pesquisa das quais o processo aconteceu ainda se depende. Né? O que você faz quando isso também envolve colegas? Né? Quando esses limites também envolvem colegas? Alguns desses colegas, embora instigados pela proposta do livro, não conseguiram levar a cabo a escrita mais uma vez. Né? Então, o contato que a gente recebeu, na verdade, dessas pessoas dizendo eu nunca consegui escrever sobre isso, ele se restringiu a e-mails para nós, para mim, para a Soraya, longos áudios, né, no formato de desabafo. E, no fim, o tropeço no trabalho de campo preponderou mais uma vez. Né? Ao menos algumas pessoas se sentiram acolhidas, né, por terem encontrado na chamada do livro uma possibilidade de escrever sobre a sua experiência e tentado elaborar um pouco esses dilemas. Né? O livro é sobre trabalho de campo, mas também é sobre os limites que a gente encontra, que os pesquisadores encontram. Né? Fazer pesquisa é deslocar-se, né? Deslocar-se de si mesmo, de lugar, de perspectiva, é investir no contato com o outro, isso continua sendo relevante na nossa área. Né? Não é à toa que tanto esforço continua sendo feito para refletir sobre o trabalho de campo, em seus acontecimentos passados e também nos planejamentos vindouros. Né? O meu convite, o convite junto com o Soraya aqui, é para que os azedumes, né, para usar a metáfora da limonada, né, eles não sejam sanitizados nos nossos textos. E para que essas limonadas azedas, né, esse amargo, na verdade, ajude a gente a refletir sobre os nossos limites e os limites da antropologia. Dito isso, assim, eu queria contar algumas situações que me parecem importantes para ficar aqui no meu tempo. Bom, eu contei essa situação que foi para mim inaugural, que é eu não vou escrever sobre cuidado paliativo, porque esse é o meu limite. Mas eu acho que como orientador, eu também, e alguém que orienta no campo da religião, tem um universo muito comum de questões que tem a ver com os limites e os valores dos pesquisadores, que é uma pergunta que sempre vale fazer. Por exemplo, não é incomum no campo da religião, isso não necessariamente vale para outras áreas, mas no campo da religião
em particular, que os pesquisadores sejam, por exemplo, religiosos, né? Sobretudo religiões afro. Está aí o livro do Wagner Gonçalves da Silva, que fala exatamente sobre isso, né? O antropólogo, o antropólogo sua feitiçaria, né? O feiticeiro é um antropólogo. Isso é muito comum no caso da antropologia, da religião, no campo afro, né? O antropólogo sua magia. Mas eu acho que tem um processo aqui, que é a pergunta que sempre vale, que é: você quer desencantar esse universo que você habita fazendo uma pesquisa antropológica? Você topa, né, mergulhar no seu trabalho de campo dentro do seu terreiro, né, da sua casa? Você acha que isso vale a pena? E ali, eu acho que tem esse limite ético, o limite de valor, o limite de reflexividade, o limite de desencantamento mesmo, que é importante de ser dito, né? É importante ser refletido. E eu acho que isso vale muito mais como uma conversa entre nós, uma conversa de paróquia, do que necessariamente uma conversa que tenha que ser transformada em grandes formulações nas nossas pesquisas. O que eu estou querendo dizer é que, né, essa pergunta sobre desencantamento, por exemplo, ela antecede o próprio trabalho de campo. É antes do sujeito, antes do camarada entrar no terreiro, sendo ele filho de santo daquele terreiro, eu pergunto: você quer mesmo fazer isso? Né? Acho que é uma boa pergunta. Foram muitos os casos também que, na condição de orientador, eu passei a identificar em que as relações entre interlocutores e, né, entre os interlocutores e os antropólogos, elas desandaram completamente. Porque, como todas as relações pessoais, isso pode acontecer. Eu acho que, mais uma vez, tem uma outra camada de fantasia do antropólogo, de que a gente é tão bom nisso, a gente é tão bom em refletir sobre o outro, que é como se a gente tivesse imune aos desentendimentos com nossos interlocutores. Como se esse outro fosse um outro tão exótico que a gente não consegue nem brigar. Mas isso não é verdade. A gente consegue brigar. E como antropólogo, né, assim, como orientador de quem está fazendo antropologia, acho que tem um risco sempre da briga no trabalho de campo, que é o que vai acontecer quando esse trabalho de campo virar uma monografia. Então, acho que tem um ponto aqui que é importante também, que é a gente refletir sobre essas brigas, esses limites e até onde a gente topa ir, né? No livro tem vários casos de de situações em que o sujeito não pôde entrar não pôde fazer o trabalho de campo, porque ele foi interrompido, ele foi interditado. Ele foi interditado por questões políticas, por exemplo. Ele foi interditado por comitê de ética. Todos vocês devem saber e ter passado por essas experiências que podem ser bastante complicadas e atrasar muito uma pesquisa, e seja do ponto de vista das universidades, seja do ponto de vista dos hospitais, mas um dos capítulos do livro, por exemplo, é sobre a entrada de um antropólogo em uma aldeia e como ele foi interditado pelos líderes, né, da aldeia, né, pelo coletivo ali que fazia essa gestão de entrada de pesquisadores no território, de uma maneira que inviabilizou a entrada dele num grandiosíssimo território amazônico. Bom, eu acho que tem para terminar, assim, minha fala que eu queria fazer era essa provocação sobre justamente esses trabalhos de campo que fracassam, o que a gente faz com isso. Eu queria marcar uma diferença que me parece importante, né? Etnografia são pelo menos duas coisas. Etnografia é processo, é o trabalho de campo. E etnografia também pode ser produto, o produto monográfico. O que a gente está olhando e o que a gente está refletindo é sobre o processo, é sobre a pesquisa, né? Em muitos casos, a pesquisa ela pode funcionar e pode não ir para o trabalho final, ela pode não ir para a monografia. E aí, um exemplo, por exemplo, meu,
Eu fiz pesquisa durante muito tempo em um posto de saúde em particular, que foi o posto de saúde que eu mais pesquisei dentro de um tema, e a etnografia daquele posto não entrou no trabalho final, não entrou na monografia final. Mas aquelas reflexões, aquele acumulado, aquele processo de pesquisa foi absolutamente fundamental para eu pensar em todos os outros lugares que eu estava habitando, estava circulando. O ponto que me importa, eu acho que com esse livro, e que acho que a gente conseguiu fazer isso, é chamar a atenção para essa conversa, uma espécie de conversa de paróquia, uma espécie de conversa entre nós, sobre os nossos limites, sobre os nossos valores e sobre o fato da gente não falar dos fracassos nos trabalhos de campo. E também é muito curioso ouvir as reações ao livro, né? O livro foi lançado em vários eventos, saiu super bem, assim. Mas eu acho que tem uma resistência ao livro curiosa, e muitas vezes as pessoas pegam o livro e falam assim: ah, mas não tem, né, assim, na verdade, um trabalho de campo que fracassa, né? Isso não existe, né? Que é exatamente o que a gente quer falar que existe. Né? Tem uma certa resistência antropológica a reconhecer que o trabalho de campo pode dar errado, né? Porque é uma relação humana, né? O que me diz só sobre esse heroicismo antropológico, né? Eu não consigo deixar de ver um negócio meio colonial nessa história, né? Assim, é como se não pudesse dar errado, né? Como se não pudesse fracassar, como se a gente é bom demais para que a coisa desande, a gente é bom demais para que as nossas relações vão para ladeira abaixo, né? Então tem uma certa recusa a imaginar, recusa a pensar sobre esse erro e sobre esse fracasso. E, de novo, eu não quero dizer com isso que a gente não vai enfrentar problemas nos nossos trabalhos de campo. É claro que a gente vai. E isso não significa, normalmente, que esses problemas inviabilizem a coisa, que a gente tenha que abandonar o trabalho de campo. É só uma chamada de atenção para o fato de que a gente tem que estar consciente que nem sempre a coisa é salvável, né? A gente não precisa assumir um espírito salvacionista, redentorista, quando a gente veste a capa de antropólogo, né? Se a gente vestir, acho que isso diz bastante sobre a gente, né? O livro é um pouco essa provocação, né? E é um pouco a provocação que eu queria trazer para vocês, para a gente pensar sobre isso. Gente, agradeço muito toda a atenção e audiência aí. Espero, essa é uma conversa aberta para para vocês continuarem pensando e, enfim, agradeço. Professor, muito obrigado. Foi incrível, acho que é muito bom a gente refletir sobre esse assunto. Né? A gente agradece muito a sua participação. A lista de frequência, gente, já foi colocada aqui. Então, em nome de toda a organização do Segundo Simpósio Amazônico, muito obrigado, professor Rodrigo, mais uma vez. Elisa, você quer a foto, né, vamos querida? Lá? Sim, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui todo mundo em tela cheia, que o Rodrigo tá gigantão aqui para todo mundo. Aqui no... Quem puder ligar suas câmeras. Quem puder e quiser aparecer no print, liguem as câmeras, arrumem os cabelos. Vou esperar aqui mais uns 5 segundinhos para todo mundo ir se arrumando por aí. Tudo certo? Vanessa tá ali terminando de ligar a câmera. Eu acho que vai ligar. Bom, gente, então vou lá. Vou contar de 1 até 3 e depois digam X. 1, 2, 3, todo mundo diga X. Pronto, tirei. Muito obrigada, professor. A gente convida agora todo mundo para migrar para outra sala agora, para outra atividade que já vai iniciar. Obrigado, gente. Bom evento.